E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que eu quero só ver se ele já está por aqui. Aqui já tem umas pessoas muito especiais, né? É, Aqui já temos eu nem enxergo, né, gente? Eu tenho o que chegar Barba, mais está tarde. aqui já, como sempre. E o nosso convidado também já está presente. E sem mais delongas, a gente vai chamá-lo, Mas antes eu quero fazer uma apresentação aqui mais formal. que ele merece uma apresentação especial. Bom, eu vou falar aqui um trechinho de uma música dele que eu acho que tem tudo a ver com esse momento e para chamá-lo. Nem na faca, nem no grito, nem no tapa, nem na bala, nem na forca, nem na força, nem na dor que a bomba estala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala, na angústia, na tortura, nem na morte que avassala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Então, a gente vai chamar, eu posso dizer assim, que deve ser, e eu sinto que é, o maior artista que eu conheço, Uma artista que nós conhecemos. que nós conhecemos, o maior artista mesmo, não é assim, né? É artista grande, artista de tudo. Então a gente vai chamar Antônio Nóbrega, com muita honra. Naudícaros recebe na nossa live agora. Vou puxar ele aqui, para termos essa conversa com esse referência desde o início da Naudícaros. Está dizendo que a gente já agradece desde já nessa oportunidade de poder conversar. Oh! Olá, pessoal! Boa noite! Eita, como vocês estão bonitos! Esse seu vestido tá uma lindeza, viu? Tá, Gostou? demais, não é? Tudo aí nos trinques, viu? Eu tinha que me arrumar para esse momento, né? Ó, maquiagem, brinco. É um encontro muito importante esse. Tá bom. E essa barba do rapaz aí não fica atrás, não, viu? Tá vendo, Nóbrega? Olha aqui. É uma nobreza, é uma dignidade danada, O viu? tempo passa e a gente tem que ficar segurando no personagem, né? Porque estávamos em cartaz, né? Você tem que passar. Você falava uma coisa que é inanição capilar. A sua inanição capilar, quando o Tonheta falava de inanição capilar, não falava isso? Rapaz, tem alguma coisa, era isso, né? Tem algum comentário. Você falou inanição? Você Capilar. falava inanição capilar. Você falava que era o cabelo não crescia. Tem alguma coisa de inveja, estou me esquecendo. Isso é uma das tonhetices, não é? Exatamente. Nóbrega, eu queria fazer uma pergunta assim, inicial. O que está acontecendo, as últimas novidades assim dessa semana? Você está em casa? Você está bem? Como é que você está? Eu estou em casa quase sempre, né? A partir da semana passada, eu comecei a frequentar a academia novamente. Eu gosto muito no final da tarde, assim, 5, 6 horas, eu lá, porque é um ambiente muito diferente daquele que eu frequento no meu dia a dia, não é? A música é diferente, as pessoas lá são com outra cabeça, não é? Então isso é muito bom, porque a gente flexibiliza os neurônios, né? Então eu estou indo para lá, eu ando escrevendo bastante, né? E fiquei um pouco impedido de praticar música, porque, vejam vocês, eu estou com a epicondilite. Não sei se vocês sabem o que é isso. Sei bem. É uma inflamaçãozinha aqui nos epicôndilos. Não sei se tiveram, né? Estou com uma bem parecida. Hein? O Marco. Eu estou com uma bem parecida que até irradiou para o meu ombro. Estou machucado também. A sua começa aonde para irradiar? Aqui nesse tendão, porque na verdade o posicionamento mas a minha veio do computador, de apoiar. Então você está com epicondilite, meu caro. E eu fui dar um upgrade no violino, no violão, no bandolim nessa pandemia, e também não paro, né? Aí inflamou um pouquinho e agora eu tive que dar uma parada nos instrumentos, mas é isso, né? E convivendo com esse dia a dia brutal, menos pela pandemia e menos pelo estado
político, social do país, né? Que, como a mim, deve incomodar também bastante a vocês. Nóbrega, queria saber uma coisa assim que é muita curiosidade nossa, assim. Como que era Sim. Recife quando você era criança? Como estava naquela época, o jovem, criança Olha, ainda? veja, eu chego em Recife aos 8 anos de idade, porque até essa faixa etária, meu pai clinicava, era médico, meu pai fazia medicina sanitária. Então ele viajava por interiores ali de Pernambuco, né? E naturalmente nós tínhamos de acompanhá-lo. Então foram 4 cidades que nesse período, até 8 anos, eu vivi. Palmares, Água Preta, Ribeirão e Bom Jardim. Depois chegamos a Recife e meu pai nos colocou para morar em Boa Viagem. Já pensou? Na praia de Boa Viagem. Mas era uma coisa completamente diferente do que é hoje, né? E nós morávamos perto da Casa do Navio. Eu não sei se vocês já estiveram em Recife e ouviram falar dessa casa que tinha a forma de um navio. Mas ela hoje já foi destruída para dar lugar a um baita edifício, né? E depois, então, fomos para um bairro chamado de Casa Amarela. Aliás, coisa curiosa, tirando Boa Viagem, eu morei em Recife nos 3 bairros que tem o nome de casa. Casa Amarela, Casa Forte e Casa Caiada. Sendo que Casa Caiada é em Olinda. Né? E aí o seguinte, pessoal, meu dia a dia até os 18 anos, quando eu fui entrar na faculdade, era de um filho de classe média, burguês. Eu estava no Colégio Marista, né? Ia à missa, fui até coroinha de padre. Eu estudava na Aliança Francesa, ia para a Escola de Belas Artes para estudar violino. Ou seja, era um mundo que era muito diferente do que eu vim, né, frequentar quando a Ariane me chamou para o Quinteto Armorial em 1970. Foi ali que tudo começou, né? Foi ali que essa minha ligação com o mundo cultural popular, né? E o desenrolar da minha atividade artística, ela realmente começa oficialmente, né? A partir desse encontro e das atividades que vieram por conta dele, né? Então, lá Mas eu tenho uma curiosidade ainda em relação às brincadeiras que o menino Nóbrega, o menino Antônio fazia na rua. Onde que era que ele se Do que ele divertia? brincava. Olha, eu ainda consegui brincar dessas brincadeiras, não é, que hoje em dia a gente tenta recuperar, como, por exemplo, ferrinho. Ferrinho consiste em você... bem, a rua onde eu morava era de areia. E a areia, inclusive, ela por poder ficar seca quando o tempo é seco e molhada quando chove, então oferecia para a gente a possibilidade de alguns tipos de brincadeira. E quando ela estava molhada, a gente fazia essa brincadeira do ferrinho, que era jogar um ferro no chão e a gente vai fazendo risco e vai tentando fechar o adversário, para que ele fique dentro, cada um com um ferrinho fazendo um risco. Eu acho que você deve ter, de alguma forma, né, ter brincado desse joguinho, que eu não sei como é que seria o nome aqui. Quando o tempo era seco, nesse mesmo chão, a gente jogava peão. Vinha aqui para a mão, rodava, ficava andando aqui no corpo, né? Tinha bola também, tinha as brincadeiras de noite. Era de 7 até 8h30, 9 horas. A gente ia para a rua lá para brincar de garrafão, brincar dessas brincadeiras habituais, né? Então, assim, eu tive um mundo infantil frequentado por esse universo, sim, né? Eu levei muito cacete também por conta disso, né? Porque tinha as brincadeiras que são meio pesadas, né? Garrafão, por exemplo. Eu pequeno, né? Eu tinha sempre que encontrar um cara maior do que eu para eu ficar sempre escudado nele, né? E criar uma cumplicidade. Um amigo. Criar um amigo, né? Porque na hora H eu sempre aqui apanhava mais, não tinha jeito. E como é que a dança entrou na sua vida, Nóbrega? Porque eu te vi a primeira vez no Carlton Dance, que foi uma das Sim. coisas mais incríveis que eu já assisti na vida. E aí, para mim, é sempre difícil
ver quem chegou na frente, se é o palhaço, o músico. O O bailarino. bailarino, para mim, foi a primeira apresentação do Antônio Nóbrega. Então eu queria saber quando que surge a dança nessas brincadeiras. Então, a dança propriamente, ela surge quando a Ariane me convida para o Quinteto Armorial, e a partir desse momento eu começo a ter acesso, a procurar conhecer as manifestações populares. O frevo, o bumba e o boi, o caboclinho, né? Por quê? Porque nós tocávamos algumas obras, por exemplo, uma música chamada Repente, né? Repente, até aquele momento, para mim, não tinha uma conotação de um gênero poético, né? Então eu perguntava, Ariano, por que essa música tem o nome de Repente? Não, Repente é a forma dos poetas populares tirarem versos, né? Aí aquilo fazia com que eu me interessasse para saber onde é que tinha um repentista e procurar o lugar onde eles praticavam. Uma música, por exemplo, chamada Toré. Toré é uma dança indígena. Indígena. Né? Uhum. Aí, não, o Toré não tem aqui, mas aqui tem o caboclinho. O Toré só tem no interior. Onde é que tem caboclinho? E aí eu comecei, então, a pesquisar, né? Mas o meu interesse de pesquisa era para aprender, ou seja, para assimilar com o corpo, né? Quando eu era mais jovem, me esqueci de dizer a vocês, eu tive um conjuntozinho com minhas irmãs. Lá em casa, éramos eu e mais 3 meninas, né? Ainda estão vivas e tal. E então, meu pai, que era muito musical, e que foi que detectou em mim vocação para música, né? Isso aos 12 anos, ele também fez com que minhas irmãs estudassem música. De maneira que a gente tinha um conjunto doméstico em casa. E com esse conjunto eu dava pinote, cantava, tocava cavaquinho, bordava e pintava, né? Mas não dançava oficialmente. Mas eu acho que ali já estava o dendê, não é? O óleozinho que quando eu visse a dança mesmo, eu procuraria me entender com ela, né? E foi isso que ocorreu a partir desse encontro com os artistas populares. Eu não vi esse espetáculo no Carlton Dance, mas o Marco só fala dele. Toda vez que a gente fala de você, ele fala desse espetáculo do Carlton Dance. Então, foi em 89, Leca. Foi solo, né? Foi logo quando eu cheguei aqui em... Logo não, já fazia um tempinho, né? Eu cheguei em 83, eu era professor na Unicamp, foi o último ano que eu fui professor na Unicamp, e então eu estreiei esse solo graças ao Yakov. Não sei se você... Sim. Conhecemos muito. E ele, então, era um admirador e foi até no período um produtor, né? Sim. Do trabalho. E a partir disso, então, foi o terceiro espetáculo que eu tinha apresentado em São Paulo. Eu vim de Recife com um espetáculo chamado Maracatu Misterioso. Rodei com ele um período. Depois nós criamos um chamado Mateus Presepeiro. Aí depois eu fui para a Unicamp, passei um período um pouco mais longe, propriamente, né? E me adestrando mais. E aí fizemos No Reino do Meio-Dia, o Reino do Meio-Dia, do Carlton. E era muito engraçado que o primeiro contato que eu tive contigo, como espectador, era de uma arte diferente de como hoje muitas pessoas olham para você, né? Era de um artista contemporâneo, investigador, experimentalista, né? Assim, como sempre continuou sendo, né? Mas às vezes colocam a gente, os artistas são colocados em caixinhas, né? E para mim, tudo que você faz é de uma experiência, de uma sofisticação contemporânea em qualquer instância. E o palhaço, quando que surge? O palhaço surge por uma simpatia minha, por uma identificação, melhor dizendo, com o Mateus do Bumba Meu Boi, que é uma espécie de palhaço, né? No Bumba Meu Boi, nos Rezados, nos Guerreiros, a figura do palhaço do bufão normalmente tem o nome de Mateus e Bastião, a velha dupla, né? De sempre, o Augusto e o Clown. De certa forma, eles representam. E eu assisti uma apresentação do Boi Misterioso,
de Afogados. Afogados é uma região afastada da periferia que, como o nome sugere, fica no mangue. Por isso que tem o nome de Afogados. Afogados. Então, eu tive a sorte de conhecer um dos últimos mestres populares, que foi o Capitão Pereira. Né? O capitão era da figura que ele brincava montado num cavalinho, né? Num cavalo marinho, por isso que ele se chamava capitão. E lá eu vi a figura do Mateus Guariba. Né? Às vezes o Mateus se dá o nome, por exemplo, Mateus Flor do Dia, Mateus Cravo da Noite, né? E o dele era Mateus Guariba. E eu fiquei impressionado, né? Pelos trejeitos faciais, aquela gestualidade, aquelas momices dele. E aí, como eu tinha um pé também, no outro lado, na cultura chamada erudita, então eu criei um personagem que é um misto de quê? Do clown, do pantomimista, né? Do palhaço de circo. Então, o Tonheta é um pouco essa melange, né? Essa mistureba toda aí. Né? E o Tonheta, para o Tonheta, então, criamos 2 espetáculos. E criamos porque foi eu e Rosane que apresentamos esses 2 espetáculos, que foi o Brincante, e que vai completar o Brincante enquanto instituto, ele está pareado com vocês. Pelo que vocês falaram. 28 anos, né? 28, um mês só depois. Vocês são um mês mais antigos que nós. E nós, então, é o irmão gêmeo que nasceu um pouquinho antes, assim, na verdade. Estava na mesma barriga, no mesmo caldeirão. Pronto, exatamente. Né? Pois é, 28 anos, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira, não. Não, para um mundo, para a cultura brasileira, é um fato extraordinário, né? Uma companhia... Eu assisti o Brincante no Hilton, numa temporada onde todo mundo tinha que ver. Todo mundo tinha que ver. Assim, era uma coisa assim, de novo, era super... Experimentação, contemporâneo, né? Eu acho que tem uma vanguarda aí, né? Sua, né, Nóbrega? Muito forte, né? Mesmo a criação do Tonheta, misturando essas técnicas, as referências, é muito vanguarda, né, para a época, assim. Olha, eu não sei se a palavra propriamente é vanguarda, mas que eu procurava recriar o mundo popular, ou seja, não fazer um trabalho simplesmente... Não vou usar essa palavra simplesmente, né, para não denegrir quem faz, mas, quer dizer, eu não queria um trabalho parafolclórico, né? Ou seja, eu não queria imitar o folclore, mesmo porque essa palavra folclore, cada vez mais eu tenho eu brigo com ela. Né? Então, eu tinha interesse em recriar. E, de certa forma, isso veio a partir do meu convívio com o Ariano. Né? O movimento armorial era justamente isso, né? Propunha a criação de uma arte erudita, era o nome que se usava, né? De raízes populares. Então, esse bordão, esse conceito, ele sempre me acompanhou, né? Eu nunca consegui destruí-lo porque tal a fortaleza com a qual ele se impregnou dentro de mim. Então, o que eu faço, na verdade, é um pouco isso e que já fazia nessa época, né? E que bom que vocês acham que tinha uma certa vanguardice nesse tipo de Não, ainda trabalho. tem, né? Ainda tem. E eu acho que eu te conheci pessoalmente, né, fora do palco, no Circo Escola Picadeiro, né, por volta de 92, quando você e a Rosane iam ensaiar lá, a Rosane fazendo arame, os malabares. Eu tinha essa coisa de ver o Nóbrega entrando na lona do circo, o Tonheta que eu tinha assistido. Isso foi tão importante para Nau de Ícaros, Nóbrega, que deu um norte, né? Quando o grupo começou, eu tinha ido para Recife. Eu tinha ficado 2 meses em Recife. E eu tinha conhecido umas amigas, uma viagem que eu tinha feito para fora do Brasil, e aí depois eu me machuco logo no primeiro ano de circo que eu estava. E aí eu fiquei um tempo no estaleiro, eu resolvi ficar em Recife, lendo, e elas me levavam para ver muitas coisas. Eu fui ver muita coisa.
das coisas dos maracatus, até um show do Chico Science, que eu não tinha a menor ideia quem fosse. Então, tomei uma surra em Recife, e quando eu volto para São Paulo e te conheço e tenho a chance de te ver pessoalmente, assim, aquilo foi tão forte que quando, 5 anos depois, a Naudícaros vai para Vila Madalena e fica ali no Pícolo, na Rua Girassol, e a gente tem uma ligação entre o Brincante e as coisas que aconteciam, né? Os seus filhos a gente tinha o prazer de conviver com eles nas nossas festas, a gente tinha uma vida comum com essa família do Brincante. Então, acho que se instala na nossa vida, na Naudícaros, uma possibilidade de trazer os mestres, né? Mestre Salustiano, passou pelo Galpão, o Os mestre Ambrósios, Walter, né? O os pessoal do mestre Ambrósios Ambrósio. todos. Então era como que a gente tivesse um lugar de diversão para que a gente pudesse olhar para os armoriais, como eu sempre olhei, né? Eu sempre falava uma coisa que era os guerreiros armoriais e os guerreiros folcloristas, né? E a gente estava nesse meio para diversão em São Paulo, para que a população de São Paulo e a juventude pudesse entender essa diversão a partir do reconhecimento da cultura brasileira. O que você acha que está acontecendo hoje? Qual é o grau de importância, Nóbrega, que a gente tem hoje nesse governo que está tentando defender símbolos nacionais com uma apropriação completamente equivocada? Quanto revolucionário é ser Antônio Nóbrega hoje? Olha, quer dizer, antes, até, digamos, 2015, mais ou menos, e os 10 anos anteriores, eu acho que todos nós tivemos assim um espírito de claridade para a cultura, né? Então foram realizadas algumas ações, por exemplo, os pontos de cultura é uma delas, né? Sim. Os editais, por exemplo, querendo ou não, a gente sendo ou não agraciado pelo Petrobras, eu pelo menos fui 2 vezes, né? Embora não tive uma, né? Tinha Petrobras, tinha Caixa Econômica. Então, havia aí um fomento, as coisas estavam andando, né? A gente esperançava que o mundo cultural popular fosse mais bem compreendido e mais bem assimilado, né? Pelas entidades que fazem cultura. Por exemplo, as companhias de dança que são subsidiadas, por que elas não pesquisam dança brasileira, né? O mundo cultural popular? Porque restringem tanto o seu campo de atividade, né? Mas isso, de repente, viu a faca e cortou. Desde o governo Temer, né? Quer dizer, já os 2 últimos anos do governo da Dilma, a pressão já estava muito grande. Então, quer dizer, se a gente coloca a coisa dentro de horizonte, a gente vê que a coisa está feia, né? A perspectiva da gente criar projetos dentro da dimensão que nós criávamos, né? Montar um espetáculo com apresentações. Então, tudo isso eu acho que está aí meio em banho-maria, pelo menos. Agora, talvez, pela necessidade que o Brasil está tendo em se pensar, né? E eu acho que essa questão do mundo cultural popular é uma questão que ainda não foi suficientemente colocada na roda de conversa, né? Mas eu tenho para mim que a qualquer momento ela vai se fazer necessária, né? Porque é uma questão de patrimonialidade, né? O mundo cultural popular, eu acho que é o único lugar realmente, verdadeiramente, no Brasil, que a gente pode dizer que houve um sincretismo cultural a rigor. Se a gente diz que não existe uma democracia racial, mas a gente não pode negar que que nós sejamos, em boa medida, um povo mestiço. Que a mestiçagem tenha ancorado, né, entre nós. Mas o mundo cultural popular, que é um mundo paralelo ao mundo cultural oficial, né? As produções
são absolutamente brasileiras porque elas são miscigenadas, né? Eu, às vezes, eu cheguei a comentar até com o Leco uma vez, que às vezes eu reagia um pouco contra, por exemplo, a expressão afro-brasileira. Sim. Porque no brasileiro já está o afro. Não existe brasileiro sem o afro, né? A gente falar de uma cultura a brasileira, é ao mesmo tempo reivindicar uma cultura luso-brasileira ou índio-brasileira, né? Sim. Então, eu acho que... Mas eu entendo perfeitamente o contexto com que a locução afro-brasileira nasceu, inclusive a distração americana, não é? E que se incorpora dentro do mundo cultural brasileiro e que, bem, isso não há o que mexer muito. Mas, ao mesmo tempo, é uma contradição em termos, né? Porque, por exemplo, você não coloca dentro do mundo afro-brasileiro um cavalo marinho. Mas um cavalo marinho é tão afro, né? A gente não tem a medida, a régua, para dizer onde é que tem mais cultura negra, né? Provavelmente, num tambor de crioula, o elemento negro se sobreponha ao ibérico, né? Provavelmente, no cavalo marinho, o elemento luso se sobreponha ao africano, né? Mas você veja, o ritmo básico do cavalo marinho, de toda a brincadeira, é um ritmo do batuque, que é o baião, que é o coco. Tum, 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 tum. Isso sem cultura africana não existiria. Em contrapartida, se você, por exemplo, dança um tambor de crioula, os cantos são todos feitos dentro da estrutura da quadrilha ibérica. Verso de 7 sílabas, rimando o segundo com o quarto. Então, vocês veem aí como as artérias, como os vasos comunicantes, estão sempre funcionando, né? E, pois bem, então o mundo cultural popular, se a gente quer realmente, mais para frente, dar uma dignidade ao Brasil no sentido que ele merece, a gente tem que valorizar esse mundo e não como coisa folclórica. Porque como coisa folclórica, fica para o museu, fica para uma coisa passageira, exótica, né? E não é nada disso. Do passado, né? Até, né? Folclórico traz uma ideia do passado e que não é, né? Uma coisa que não se atualiza, uma coisa que não tem dinâmica, não é? Os ritos, por exemplo, africanos ou brasileiros africanos, como candomblé, você vai chamar isso de folclórico? Não tem o menor sentido. Se é folclórico, é tão folclórico como, por exemplo, o rito de você ir à missa. Exato. Mitologias. Um jogo de futebol. São mitologias, né? São mitologias. Mas, Nóbrega, você vê, acho que você assistiu muita gente passar pelas experiências que você provocou, as experiências que o brincante, que o espaço brincante, ou os seus espetáculos, isso deve ter, aos seus olhos, produzido. Você viu pessoas se transformando, experiências que cada um teve e que abriu a consciência, uma consciência de brasilidade mesmo, né? Eu vejo nas nossas festas, nas coisas que nós produzimos, nossos espetáculos, muita gente que hoje virou artista, ou mesmo que são pessoas profissionais liberais em outras áreas, mas que tem um outro tipo de consciência. Eu acho que o valor da experiência que o brincante proporcionou para as nossas vidas, para as vidas dessas gerações, tem uma responsabilidade maior ainda nesse instante de obscuridades do que talvez naquele momento de grandes aberturas, né? Aquele momento foi realmente, como você estava relatando, muito incrível, mas agora talvez os nossos compromissos em relação ao fazer artístico se tornem maiores, né? O que você acha? Nós temos uma responsabilidade, né? Porque de alguma forma a gente não pode fazer com que construímos de repente se esfumasse, né? Eu falo tanto de mim, do brincante, quanto da Naldi Ícaros, né? Nós não fechamos as portas, nós encerramos os nossos trabalhos, né? E é curioso até que em muitos casos, e isso eu estou até pressentindo um pouco em relação ao brincante, né? Nesse momento até,
como a Leca sabe, eu estou um pouco ausente das últimas discussões do Brincante, mas pretendo retomar isso para o ano, né? Digamos, provavelmente o Brincante, se a palavra não é renascer propriamente, mas talvez ele retome com uma responsabilidade, com uma função e um papel social ainda maior. Exato. Né? Porque as crises também têm isso. Né? Elas nos obrigam, a gente quando está acuado, a gente fica com os limites de ação reduzidos. Mas, por serem reduzidos, eles são mais intensos. Né? Porque aquela saída, eu estou acuado aqui, eu tenho poucas saídas. Mas se eu consigo viabilizar essas saídas, então a coisa fica muito mais forte. Né? E eu tenho para mim que é isso que se desenha. Né? É uma responsabilidade grande, né, Nóbrega? Assim, assim, eu sempre tenho essa pergunta para você, assim, o quão difícil é passar conhecimento, assim, o quão difícil é espalhar, difundir, semear esse conhecimento, né, para os outros, assim. E talvez seja uma das grandes vicissitudes que nós tenhamos, né? A gente sentindo a necessidade que o Brasil precisa engordar de conhecimento e a precarização para a gente fazer essa engorda, né? Sim. Porque, e sobretudo assim, porque está existindo uma capa protetora difícil de a gente atravessar, porque é a afirmação da ignorância com toda a força. Né? Olha, veja o discurso do presidente na ONU hoje. Ele vai, mente, e as pessoas assumem aquela mentira e dizem com ele, e afirmam com ele, né? A mentira. Né? Não sei se, acredito que muitas sabem que ele está mentindo, né? E acham que ele deve mentir, mas muitas não. Né? Como é que a gente faz para mudar a capacidade das pessoas se sintonizarem com o conhecimento mesmo, com o verdadeiro conhecimento? Essa, para mim, é que é a grande questão. Né? Como é que a gente abre espaços para que a gente consiga fazer as pessoas abrir as suas consciências. Né? E é nesse sentido que eu acho que a cultura popular tem uma função grande, porque todos nós usufruímos da cultura popular. Olha, no carnaval, a gente brinca a partir dela. Ou seja, dançando, axé, um baião, um frevo. Se não existisse o mundo cultural, não existia um carnaval desse. Né? Mesma coisa no São João, né? Mesma coisa no espetáculo natalino, mas é um tipo de fruição, vamos chamar de horizontal. Porque é aquela da brincadeira, aquela que está contada a cerveja, aquela que não está nada de errado. Mas ela não é vertical. Uhum. Ou seja, ela não é aprofundada. Ela não é aprofundada. Não é? Então, nós nos embalamos muito, a ideia que nos foi imposta em relação à cultura popular é que era isso. Os seus conteúdos, os seus valores são para isso, são propícios para isso, para brincadeira, para festa. Né? Não sei, você já deve ter tido na França ou em algum lugar do exterior, e é muito comum as pessoas dizerem, vai ter uma festa, chama um brasileirinho. Festa sem brasileirinho. Eu via muito isso na França. Né? Porque o brasileirinho sabe frevar, sabe sambar, sabe tudo isso. Né? Mas tem um momento, chegou um momento de que isso não é suficiente. Muito pelo contrário, se isso transborda demais, nos atrapalha. Claro. Então, o que eu acho que ele vai ter, que é nossa tarefa, todos nós, é de encontrar verticalmente valores nas danças, na poesia, na forma de fazer teatro, porque aí sim, esse material pode servir para abrir consciências. Né? Por exemplo, me honrou muito quando você leu esse poema aí, que não é só meu, é meu em parceria com o Wilson Freire. E curioso, no caso é o Wilson Freire.
E ainda mais, Leca, o mote, Minha Voz Não Silencia Porque Poeta Não Cala, é de uma poetisa de São José do Egito, a Isabelle Moreira. Que legal! É comum no mundo da poesia popular a gente tomar de empréstimo o mote de um... Mas a gente diz, né? A gente Sim. fala. Não é tomar e dizer que não existe, não. É esse jogo, né? E o que é que tem ali? É uma canção feita dentro do modelo. Isso que você leu eram duas sextilhas, que são as formas poéticas utilizadas, por exemplo, na literatura de cordel, nos repentes, né? E veja, nós nos apropriamos dessa forma e, através dela, colocamos uma mensagem que foi intensa, me permite essa presunção, a ponto de vocês escolherem para me apresentar. Esse momento. Exatamente. Então, quer dizer, a poesia, quer dizer, as estruturas poéticas, agora você pensa uma cestilha. A gente tem quadrão, tem carretilha, tem galopeira mata, tem martelo agalopado. Não é? Então, isso pode ser material de uso para as crianças, para a educação, né? Para descobrir a língua, para descobrir palavras, para buscar novos sentidos e mensagens, né? Como pode ser também para o exercício de um poeta, de um artista como eu, como vocês. E isso tudo tem que fazer na dança, no teatro, tudo mais. Entendeu? Por quê? Porque esse mundo cultural popular, o caldeirão dele é muito rico, né? Por razões históricas, que a gente pode até compreender, que não é o caso de falar aqui, mas o fato é isso, ele é exorbitante, né? E a gente não pode deixar isso perder. E, Nóbrega, eu vejo você nesse momento também com o poeta reforçado e no discurso mesmo, combativo, né? Assim, eu vejo você se posicionando bastante nos últimos anos e fortemente foi essa intenção também de trazer um poema, as suas últimas criações que têm uma voz, um discurso, um alcance, né? Porque, veja, às vezes os poetas populares mais conservadores dizem, não, essa poesia não é para fazer isso, não. Né? Essa poesia é para falar das coisas do sertão, da coisa... Os mais conservadores. Eu digo, meu amigo, a poesia é para falar de tudo. A arte fala de tudo. Quando as coisas começam a ficar mais doloridas em determinadas áreas, a gente tem de sanar essa dor falando delas. Né? Eu só estou falando de Marielle, porque Marielle foi assassinada e ainda está aí, esperando que se resolva. Né? Eu só estou dizendo Minha Voz Não Silencia porque o poeta não cala, porque querem silenciar a voz dos artistas do país. Né? Se não houvesse isso, as canções estavam noutra linha, noutro caminho. Né? Mas, enfim, é isso mesmo. O artista tem de estar onde a necessidade é mais premente. Né? Você sabe que quando você falou, né, dessa história de estar num país, né, estrangeiro e o brasileiro ser sempre associado a uma festinha, mas a gente teve uma vez na Itália e ouviu, né, a gente levou um espetáculo da Naudícaro que se chama Cidade dos Sonhos, que tem muitas danças e tem o coco, tem o cavalo marinho ali dentro do espetáculo, né, para contar uma história. E eu lembro muito deles falando assim, vocês têm que cuidar disso, porque é tão viva a cultura de vocês, nós já estamos tão distantes das nossas culturas originais, que a gente quase não reconhece mais, mas vocês têm isso ainda muito perto. Eu lembro muito disso, né? O olhar do estrangeiro sobre esse lugar de ver realmente a cultura popular fervendo, né? Fervendo ali ainda. Ela é muito, ela está ainda impregnada na nossa pele, né? No nosso músculo. Basta a gente reconhecê-la de fato, né? E adentrando nela para ir tirando as muitas camadas que vão nos colocando e colonizando tudo isso, né? Colocando na frente daquilo que realmente interessa, né? Assim, isso me lembrou essa passagem. Interessante quando você falou em Cidade dos Sonhos, na Itália, sabe de que eu me lembrei? De Fellini. Não, e você não acredita, Nóbrega. A gente foi, esse evento que a Leca está mencionando aqui, foi o primeiro festival que a gente teve, numa turnê que a gente fez de 3 meses, e a gente ficou numa cidade chamada Penabile.
essa cidade é muito próxima de Rimini, a cidade de Fellini. É. E a gente não estava entendendo direito, a gente ficou algum tempo nessa cidade. Quando a gente foi entender, o Tonino Guerra, que era o roteirista de Fellini, estava presente no festival, ele morava nessa cidade, ele desenhava a gente enquanto a gente se apresentava. Ele estava vivo, ele morreu recentemente, mas era essa cidade onde o Fellini subia a montanha para criar os filmes, junto com o Tonino Guerra. Olha que coisa incrível! Não é? E a gente foi lá. Pois olha. E esse espetáculo ele é inspirado no mito de São Saruê, que é a terra do mel e do prazer, onde Qual foi o ano desse espetáculo? A gente estreou em 2003. por aí. 2003. E era inspirado no cordel, mas no mito da cucanha, né? Que é de onde o cordel se inspirava também. E é interessante. O Tonheta já falou quantas línguas, Nóbrega? Por onde já o Tonheta passeou pelo mundo aí? Olha, a gente passeou por vários lugares, mas olha, a gente teve na Rússia, teve, bem, nos países esses mais de nossas relações, a gente teve bastante vezes, né? Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, né? E como lugares mais longe, nós estivemos na Rússia, como eu falei, e eu, pessoalmente, eu estive em Sófia, na Bulgária. Isso foi um projeto que eu tive, projeto de vida, que eu tive há uns 10 anos atrás, que foi passar 2 meses estudando violino na Bulgária, em Sófia. Tentando fazer um upgrade do violino lá. Por conta de uma grande violinista que eu conheci aqui, chamada Evgenia Popova. Ela tinha tido formação com os... Ela tinha tido formação... Aqui, o celular tocando, estou baixando aqui. Ela tinha tido formação com os violinistas russos, com a escola russa de violino, né? Que é consabidamente uma das melhores, né? E então ela estava ensinando aqui, mas aí teve de voltar para a Bulgária. E eu, num momento assim de entusiasmo com a revisão, né, do meu estudo de violino, aí ela disse, se você quiser continuar, você apareça lá em Sófia. Aí eu disse, é de verdade? Ela soltou assim, né? Porque como é que um brasileirinho ia sair daqui para a Bulgária? Poxa, com 3 meses lá, eu bati com encostados lá. E foi muito bom. Então, quer dizer, tanto, para fazer elogio da minha pessoa aqui, tanto se eu sentia a necessidade de me aprofundar por uma batida de coco, por uma dança, pela modalidade da poesia popular, né? Era uma necessidade também muito tão importante quando eu aprendi assim a técnica profunda do violino, né? Porque afinal essa técnica profunda do violino era para tocar meus frevos, os meus baiões, era para servir aquela arte. Sim. Né? Então é nesse sentido também que a gente, até me apropriando aí da circunstância, pode entender como funciona essa ligação do Brasil popular com o Brasil erudito, que na verdade é o Brasil ocidental, né? Ou é a cultura ocidental. Quando a gente chama cultura erudita, é a cultura do Ocidente. Sim. Né? A norte-americana que representa a ponta desse iceberg chamado cultura ocidental. Né? Então a gente também não pode deixar de olhar para as contribuições dessa cultura. Claro. Né? Que são muito importantes, que é a conversa desses dois mundos que eu acho que coloca o Brasil num lugar que seria o melhor, né? É a grande revolução, né? Essa seria a grande revolução de verdade, né? A gente conseguir, né? Quando a gente conseguir, através dessa união, promover aí uma consciência de cidadania, de povo, né? De formação de identidade. Eu acho que é aí que a gente vai virar o jogo. Exatamente. Mas isso é um trabalho assim muito... É um trabalho no campo das artes laboratorial. Porque não basta a gente ter a vontade. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, teatro brasileiro de raízes populares, como vocês fazem. Né? Mas tem camadas. Por exemplo, como é que a gente se apropria de um espírito de um cavalo marinho,
onde tem textos poéticos, declamações, onde tem atuações mimadas, onde tem um banco de músicos sempre presente, onde tem a figura de um mestre em cena o tempo todo, né? Onde tem também um palhaço ali, personagens. Então, como é que a gente... as formas poéticas que são utilizadas, os cantos, né? Não é que a gente vai reproduzir, mas como é que a gente faz um teatro que se ancore dentro desse... Aí, velho, sem apoio institucional, sem órgão de pesquisa, sem coisa, é muito difícil. Convenhamos, né? Então, talvez seja por isso, respondendo a pergunta que vocês não me fizeram, há razões pelas quais a dança, e a meu ver o teatro, são aquelas manifestações artísticas brasileiras que menos avançaram nessa ligação do popular com o erudito. Porque você vê na música você cita, por exemplo, Villa-Lobos, você cita várias pessoas, você cita os sambistas, o choro fizeram essa ligação. Na poesia, você cita João Cabral de Melo Neto, você cita João Guimarães Rosa. Na dança, quem é que a gente citaria dentro do mesmo patamar? Não que não hajam trabalhos interessantes, né, grupos, mas a gente não chegou naquele lugar em relação à dança e ao teatro em que chegaram a literatura e a música, né? Sim. E isso porque essas manifestações, elas dependem de um aparato instrumental físico que, por exemplo, o poeta não precisa, que o músico não precisa. Guimarães Rosa passou 10 anos escrevendo lá, dentro de Sertão Veredas, com o emprego dele no Itamaraty. Garantido. Pronto. Mas agora o seguinte, para a gente fazer um trabalho com dança, qualquer uma, somente nesse contexto de que a dança brasileira nem se sabe onde é que está direito, quer dizer, tem que ter pesquisa, tem que ter gente, tem que ter grana. Estrutura, né? Estrutura, né? Estrutura, né? Então isso faz com que ela se atrase. Se atrase. Antônio, quando você imaginou que você saiu de um berço familiar, que você falou que já tinha uma banda, você imaginou que você ia fazer sua própria banda em qualquer momento, assim, que você ia ter filhos tão talentosos? Uma família de artistas. Olha, não sabe, né? Eu devo confessar que até o presente momento, com todas as dificuldades que a vida impõe a cada um de nós, né? Eu sou um sortudo, né? Acho que nós todos podemos nos considerar sortudos, né? Dentro desse contexto do mundo e do país, né? E para mim realmente é uma conquista, né? Você falou dos filhos, ter também uma mulher que compartilha Sim. desde o início, que tem a paciência de ouvir a minha história quase diariamente, e não só de absorver parte dessa história, né? E compartilhar comigo. Então, tudo isso também foi um golpe da sorte. A gente está quase terminando, infelizmente, estamos nos 10 minutos finais, e a gente sempre fala um pouquinho aqui do futuro, né? Dessa coisa, acho que da pandemia a gente já está entendendo um pouco melhor, mas dessa tecnologia associada com essa nova maneira de viver. Eu te vi outro dia numa live do Sesc, super tranquilo, olhando no iPad, microfone, convocando os músicos. Eu vejo você super tranquilo na questão tecnológica. Como é que você está vendo esse futuro com a tecnologia e a produção cultural? Olha, eu sou um adepto da tecnologia, né? Mas tenho as minhas reservas. Por exemplo, no meu computador, veja que coisa interessante, meu computador é telefone, é agenda, é caderneta de escrever, é tudo. É onde eu guardo, é meu arquivo. Que coisa melhor você ter um lugarzinho desse tamanho? É minha biblioteca. Então, eu não posso reclamar de uma coisa que é tão eficiente. Eu ando escrevendo, pesquisando, por exemplo, sobre cultura brasileira. Quantos livros eu não tive acesso através de plataformas mesmo como o Google, né? Aliás, o Google, nesse particular, é muito eficiente, né? Agora,
eu não tenho o hábito de estar no Face, no Instagram, então eu não tenho incômodo e nem também temas benesses, porque eu não frequento, né? É outra sorte que eu tenho é de ter a Priscila, uma pessoa que vai postando as minhas coisas, mas eu não frequento. Então eu tenho uma certa imunidade ao lado ruim, mas por uma ausência, né? E por uma ausência e também porque eu não tenho uma pretensão muito grande de ter um volume muito grande de pessoas. É bom, se eu postasse diariamente coisas, eu certamente ampliaria muito o número das pessoas para me acompanharem, né? Bem, eu respondo assim uma parte dessa pergunta, mas a outra parte que eu respondo é nisso quem está fazendo, velho. De qualquer forma, a pandemia deu oportunidade, né? Ou pelo menos acelerou essa possibilidade de a gente estar conversando e é que as pessoas, se quiserem ver, veem, se quiserem não ver, né? Eu, por exemplo, um dia desse, eu estou estudando um pouco Folia de Reis. Aí descobri um cara chamado Aurélio Domingues, lá de Paranaguá. Através do WhatsApp, falei com ele, vamos conversar. Assim que eu estou conversando com você, ficamos nós dois conversando 2 horas. Ele me deu depois um contato com outra pessoa, né? Um dia desse eu fiquei conversando com o Marlu e Miranda. Então, essa dimensão dele estar daqui papeando, eu acho que a gente não teria ao vivo, né? Porque é difícil. Vamos se encontrar para conversar lá. Então, são coisas boas que a gente pode até... Essa possibilidade de aproximação apesar do isolamento, né? Ô, Exatamente. Nóbrega, como a gente está terminando, vou fazer uma última pergunta para você que a gente sempre faz. Sim. Com o que você está sonhando ultimamente? Você tem sonhado? Com o quê? Eu estou sonhando, também está muito clara essa resposta, em terminar um texto sobre cultura brasileira que eu ando escrevendo e que quanto mais eu me enredo nele, eu vejo que o buraco é mais embaixo. Mas eu tenho de entender que eu não posso ir até esse buraco mais embaixo e terminar um pouco aqui em cima. Então, eu espero, até daqui para o fim do ano, eu terminar um texto que, com muito gosto, eu mandarei para vocês. É um segundo, que nem a Pedra do Reino, do Suassuna, que também demorou tanto não, tempo. é um ensaio mesmo, é uma reflexão sobre cultura brasileira, bem mais modesta, um ensaio, entendeu? E é isso, tentando refletir um pouco sobre essa questão de cultura popular, sobre algumas dessas coisas que a gente conversou por aqui, né? E que existem tão poucos textos sobre isso, né? Então eu vou aproveitar essa ocasião. Nem sei se é adequada, mas enfim, é o que eu acho que posso fazer de melhor nesse período. Olha, eu quero fazer meu agradecimento primeiro, depois a Leca faz o dela. É de muita emoção para mim, para toda a Naudícaros, ter você tão perto. Sempre quando a Leca também esteve junto, bem pertinho, a gente se sentia também pertinho. E acho que as minhas experiências ao longo da minha vida, com tantos encontros, com tantos finais de cirandas que eu participei, eles encantam a minha vida, ajudam a educar meus filhos e acho que a gente vai poder produzir alguma coisa muito em breve. 2022 está aí, a gente tem que plantar alguma coisa agora para que nossos sonhos floresçam, como a semana de 22, depois de uma pandemia, num ciclo virtuoso como esse. E eu conto com a sua energia, com sua criação, que eu sei que a gente vai sair dessa. Muito bem, tá bom. Eu acho o ano de 2022 um ano muito importante para todos nós, viu? Exato. Então, que a gente possa plantar aí para colher em 2022. Eu só tenho a agradecer, meu mestre, companheiro de pesquisa. Parceiro. Professor. Foi um prazer estar aqui com você hoje. A gente até se juntou para poder fazer esse negócio aqui hoje. Pois tá bom, fiquei muito satisfeito. Foi uma conversa assim que não podia ter fluído melhor, viu? Quer fazer um poema pequenininho aí para terminar com você falando? Tem um de cabeça aí? Eu podia... O que é que eu faço aqui? Peraí. Tem 1 minuto. Ó, boa. Minha voz vem do peito e da garganta, de Romero, de Lorca, Lorival.
Bob Dylan, Leminski, João Cabral, Patativa, Cecília que encanta. É a voz que exalta, grita e espanta, a amargura, a tristeza e a tudo embala. É o grito do mundo da senzala, de Drummond, Vila Nova e Neruda. A beleza do sonho não desgruda, é que a voz de um poeta nunca cala. Lá, 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 lá. Bravíssimo. Valeu, pessoal. Beijo, muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Nóbrega.